Oi. Tô na Bahia? Tô na Bahia. Tá frio aqui? Tá frio aqui. Tô de gola rolê? Tô de gola rolê. Ai, gente. Deixa eu botar um filtrinho aqui que essa luz aqui não é boa. Dá uma iluminada. Boa tarde, Mara. Angélica, adorando acompanhar você. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Tô devendo, né, gente, esse bate-papo com vocês já tem um tempo. Inclusive, eu tô um pouco sumida de live, né? Frio, gente, muito frio, muito frio. Aqui à noite tá ventando muito. Oi, Thaísa. Oi, Tati. Nossa senhora, meu cabelo tá bom. Tá sumida mesmo. Tá sumida mesmo, Fê. Tô de olho em você. Eu te dei só umas férias do iFlix, tá? É pra você voltar assim que você puder, por favor. Obrigada. Deixa eu botar aqui o tema da live. Vou colocar, vai sair meu filtro. Minha história. Só pra quem estiver chegando. Tururu, não ficar meio perdida. Vou botar meu filtro de novo porque eu quero. Não vou deixar essa live salva. Eu não vou deixar essa live salva porque aqui vou contar, né, um pouquinho da minha história pra vocês. Que eu tô devendo. Esqueci o filtro que eu tava. Sem graça. Eu queria um mais clarinho. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou começar do começo, assim. Porque muita gente me pergunta, né? Qual que é a sua história com a Ayurveda? Como é que começou? Como é que você veio parar aqui? Né? Como é que você faz essas coisas tão diferentes, né? Assim, psicologia, com Ayurveda, com hipnose, com coaching, com PNL e com culinária. Você já não trabalhou com culinária? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E, na verdade, tudo tem um elo. Mas eu vou chegar lá, deixa eu começar do começo. Bom, a minha história começou com a minha mãe, que ela sofreu um acidente de carro. E aí, gente, a história é pra caramba, tá? Vou tentar resumir aqui o máximo possível, assim. Ela sofreu um acidente de carro quando ela tinha 16 anos e ela quebrou uma vértebra no pescoço. E isso foi dando chabu, foi dando pepino aí, né, com o passar da vida dela. E chegou um momento que ela ia ter que operar. Ela já estava mais velha, eu tinha aí os meus 4 anos de idade. Ela ia ter que fazer uma operação muito séria e provavelmente ela ia parar de andar. Porque isso foi desgastando, deu uma hérnia, deu um problema. E aí ela ia ter que fazer uma operação, tirar alguma coisa da bacia, eu não lembro direito. Mas ela ia ter que ficar sem o movimento das pernas, assim, moral da história. No frigir, né, no final das contas. E aí ela foi em vários médicos, escutou várias versões do que ela das opções que ela tinha, e todo mundo falava mais ou menos a mesma coisa para ela, que ela tinha que operar e não tinha jeito, e era esse o caminho, beleza. Aí ela falou, muito teimosa, né, bem pita mesmo, assim. Ela falou, eu não vou aceitar um caminho convencional, eu vou buscar respostas, porque não é possível que só existem essas respostas, né, dentro da medicina convencional. E aí ela foi a primeira vez para o Tibete, porque ela fazia psicologia transpessoal, minha mãe é psicóloga também, ela estudava psicologia transpessoal, estudava psicologia tibetana, e aí ela foi atrás, ela ouvia dizer que os tibetanos tinham ferramentas de cura, e eles estudavam muito sobre vida e morte, e ela foi atrás de respostas. E eu lembro que, eu tinha 4 anos, eu lembro que ela estava com muita dor, assim, e assim, ela tinha um tempo para pensar sobre a cirurgia. E a primeira vez que ela foi pro... Foi isso?
Não foi isso. Mentira. Isso foi da segunda vez que ela foi. A primeira vez que ela foi estudar o sentido da vida e da morte no Tibete. Foi exatamente isso, desculpa, contando a história errada. Ela foi estudar o sentido da vida e da morte no Tibete porque ela estava estudando psicologia tibetana, psicologia transpessoal e queria entender mais. E a primeira vez que ela foi para o Tibete foi para isso. Ela ficou 1 mês e meio lá, mais ou menos. Eu tinha 4 anos. E aí ela voltou com uma bagagem de conhecimento do budismo tibetano, sobre vida, morte, renascimento, desapego. A mala dela, né, cheirava a Índia, porque passa um tempo pela Índia, né, e a Índia é puro cominho, assim. Então eu tenho muita lembrança da minha infância, cheiro de cominho, porque ela trouxe muito tempero. E aí ela trazia pulseiras pra gente, roupa indiana, sari, e assim, a gente se vestia dessa forma, assim, a gente amava a cultura indiana e os casos e os contos dela, e Shiva e Krishna e as entidades e tudo. E a gente fazia yoga né? Eu faço yoga desde os meus 4 anos de idade. A gente segue uma linhagem de yoga que é muito espiritualizada, é muito voltada para a contemplação, meditação, respiração, mantra. A gente tem gurus vivos, uma guru viva hoje. Então a gente tem ensinamentos sobre yoga e tudo. Eu não tô nem lendo, depois eu vou ver. E aí ela voltou da Índia, né? Eu já tinha uns meus 5 anos e a gente sempre inserida nessa cultura, né? E ela pregando né, trazendo muito dos ensinamentos do budismo pra gente, e da yoga e tudo. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Ayurveda, eu tinha 4 anos de idade. Porque ela voltou muito com essa consciência de Pitta, de Vata, de Kapha, e aí ela ficava falando na mesa, e a gente ficava brincando, ai, vaca é você, não, você é Vata, não é vaca, é Vata. E aí, beleza, corta para, ela foi. De novo, eu já tinha 10 anos de idade e sempre assim, eu lembro direitinho, eu com os meus 7 anos indo com ela para os congressos de psicologia tibetana, psicologia transpessoal, fazendo curso de mandala, de leitura de mandala, fazendo curso de regressão, de tapete, de hipnose. Eu adorava essas coisas e acompanhava ela em tudo, assim. E aí a segunda vez que ela foi para a Índia, eu já tinha os meus 10 anos, que foi isso, que começou a dar o desgaste no pescoço dela e que ela estava com cirurgia marcada. E ela lembrou que lá, quando ela foi para o Tibete, ela tinha estudado muita coisa sobre terapias alternativas, sobre métodos alternativos de cura, de reenergização do corpo áurico, que o corpo áurico, a gente tem 2 corpos, o corpo áurico e o corpo físico. Então, quando você alimenta o corpo áurico, ele é capaz de regenerar o corpo físico. E aí ela falou, eu não vou aceitar essas opiniões médicas sem uma outra opinião, sem uma outra análise de outras culturas e outras visões. Assim, eu vou acabar com a minha vida e eu preciso tentar antes, né? Pelo menos para falar que eu tentei, vou buscar. Então ela foi, e eu lembro direitinho que ela foi com colete, daqueles coletes assim, né? Cara, minha mãe ela é muito maravilhosa. Com aqueles coletes, né, de mobilização e tudo, porque ela não conseguia virar o pescoço, ela já estava assim na tampa da rabiola, assim, para operar, sentindo muita dor. Ela tinha crises de hérnia que ela parava assim e não conseguia andar e ficava deitada sem conseguir andar, sentindo muita dor. E aí ela pagou para uma prima nossa que falava inglês super bem na época para ir com ela acompanhar, porque até para ajudar ela a carregar mala e tudo mais. E aí ela foi, e ela descobriu muita coisa sobre a medicina tibetana lá, que ajudou ela a remineralizar e nutrir o corpo áurico dela. E isso com outras técnicas, inúmeras técnicas, assim, né? Teve uma estratégia de oligoterapia funcional, teve um médico japonês que ajudou, teve algumas outras coisas. Moral da história, ela foi estudar cura no Tibete e aprendeu técnicas de cura com os tibetanos e vem estudando isso desde então. Então criou-se um amor muito grande para com essa cultura, né? Essa forma diferente de enxergar a saúde, de enxergar a doença. E existe a Ayurveda tibetana, né?
agora eu esqueci o nome, mas é uma visão diferente do Ayurveda adaptada para os Himalaias, que lá é diferente da Índia, não tem terra e plantas e ervas, né? É um outro método lá, eles usam a terra, a decantação da terra para poder extrair os minerais e fazer os princípios curativos lá, né? Os oligoelementos, enfim. Ouro, cobre, zinco, magnésio, né? Os minerais. Eu lembro que ela trazia pra gente terra, pra gente comer. É remédio, come terra. E a gente comia, né? Que era a extração desses minerais, era o remédio deles. E aí o que aconteceu? Que a gente sempre inserido nessa cultura e entendendo as terapias alternativas como um caminho muito mais libertador, né? Diferente da medicina ocidental, diferente da medicina convencional que a gente conhece. E numa dessas idas, mais outra ida que ela foi, ela decidiu que ela queria trazer um monge, um lama tibetano dos Himalaias, para trazer ensinamentos para o Ocidente. Ensinar sobre desapego, viver, morrer, morte, libertação, moksha, enfim. Todas essas questões existenciais que a gente pouco estuda e fala aqui. Hoje em dia, muito mais, né? Mas naquela época que não tinha internet, ninguém falava desses assuntos, era muito difícil. E aí eu morei com esse lama um bom tempo, meses e meses, e eu já falava inglês e eu ensinava ele a falar inglês e tinha o tradutor dele, eu ensinava português para eles e aí ele me ensinava um pouco de tibetano. Hoje em dia eu não lembro nada, mas assim tive uma troca muito forte com ele, assim, né? Ele ficou muito tempo com a gente e dando palestras e cursos sobre evolução espiritual. E ele era um ser muito, assim, muito de luz, né? Muita paz, muita meditação, processo meditativo, internalização, domínio da mente, enfim. E numa aí acabou que, né, ele voltou, ele não voltou, ele foi para um outro estado com outra pessoa, enfim. E desde então a minha mãe trabalha com essas terapias alternativas de cura, né? Medicina tibetana, técnicas de libertação espiritual, né? Energização do corpo áurico, energização do corpo físico, técnicas de tratamento e cura alternativa, enfim. E eu passei por uma experiência que foi uma experiência muito difícil, assim, para mim, porque eu morei fora, eu já contei isso para vocês, assim, mesmo tendo um acesso, né, um contato com a espiritualidade muito forte, a gente tem as tentações do mundo, né? É adolescente e quero conhecer coisa nova, quero viver, quero experimentar beber, quero experimentar fumar, enfim, e a gente acaba meio que indo para outros caminhos, né? A curiosidade, inclusive, ela é um forte fator para isso, assim, né? E aí eu fui morar fora, fui morar no Havaí, morei lá 1 ano. E, gente, eu dei uma avacalhada, porque lá em casa a gente sempre comeu bem, a gente sempre foi de verdura, de legume. Eu nunca fui a criança danoninho, ou a criança iogurte, passatempo. A gente nunca gostou dessas coisas, assim, porque a gente tinha uma horta em casa. Então, desde criança, e eu sempre fui muito autossuficiente, assim, minha mãe fala que ela me chamava de bambam, porque eu era muito forte, bem pita, assim, né? Muito forte, eu batia a geladeira. Eu comecei a andar com 1 ano, e eu abria a geladeira e pegava tudo cru na geladeira e saía comendo, então ela tinha que deixar tudo lavado. E eu comia tudo cru, gente. Minha mãe falava que eu era super esquisita, assim, que eu comia quiabo cru, pegava quiabo cru, pegava inhame cru, comia com casca, muito esquisita, assim. Então ela tinha que deixar tudo já prontinho, tudo lavadinho e tal, esterilizado, porque eu não queria nem saber. E tinha uma horta em casa, então assim, eu subia nos pés, pegava manga, né, puxava a alface do pé e comia. Então a gente sempre teve uma alimentação muito boa, sempre muito natural. E desde que ela trouxe, né, esses conceitos da Ayurveda pra gente, da importância de comer bem. Minha mãe foi vegetariana por muitos anos. Então a gente sempre teve isso intrínseco, não era nenhuma consciência, era intrínseco. A gente come bem porque a gente gosta, e a galera vinha comendo passatempo e a gente comia, mas enfim, não tinha aquela coisa.
E aí eu fui morar nos Estados Unidos, sempre fui magra, assim, nunca tive problema de peso, nunca fiz dieta, sempre fui ok, comi, bebi de tudo, sem problema nenhum. E aí eu tava na faculdade, tranquei a faculdade, fui morar 1 ano lá no Havaí. E lá eu fui trabalhar no McDonald's, naqueles programas de work and travel, né, que você viaja para trabalhar e ter uma experiência em outro país e tudo certo. E eu cheguei lá trabalhando no McDonald's. Gente, quem já foi nos Estados Unidos sabe que para você comer bem, Havaí, então, é muito caro. Tipo, um abacaxi lá, a terra do país do abacaxi. Compra um abacaxi lá, é $5 pra você comer um abacaxi. Hoje deve estar mais caro ainda, é muito caro. E comer trash, comer porcaria, era super barato. Então eu, estudante, trabalhando no McDonald's, não tinha dinheiro. E aí eu ia comendo o que tinha. Eu vivia à base de McDonald's. Sobrava, eu pegava, levava para casa, não podia, mas aí, tipo, eu conversava com a minha gerente, aí ela leva escondida, aí eu levava, comia. Aí meu café da manhã era, tipo, o queijo do cheddar do McDonald's. E aí eu comia salada no almoço, porque eu gostava muito de salada, achava que salada era mais saudável, eu comia salada. E à noite era um hambúrguer, alguma coisa, ou então a gente pedia uma pizza. Comida porcaria era barato. Não tinha condição de comer bem. Quando a gente comia bem, era tipo um chinês, um arroz com alguma coisa. Terra da laranja, isso mesmo. E eu não vi, gente, nem que me toquei, tinha engordado, sei lá, mais de 10 quilos em 4 meses. Muito rápido. E eu não via, né? Porque, assim, a calça do uniforme era de moletom, a blusa era larguinha, botava um biquíni, tipo, lacinho e tal. Eu não vi que eu engordei tanto. Puf, foi. E aí, eu saí de uma ilha, saí do McDonald's e resolvi ficar mais. Porque Havaí, inclusive essas aqui são as ilhas do Havaí, que é o amor da minha vida, assim. Eu tenho certeza que eu vou envelhecer lá, que eu vou voltar para lá e vou passar muito tempo da minha vida lá, porque foi o lugar mais incrível que eu já conheci na minha vida, assim, de energia, enfim, de tudo. E aí eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora de jeito nenhum. Falei, vou ficar aqui, mudei de ilha, fui para Oahu, fui morar em Honolulu. E engraçado como que as coisas acontecem, né? Assim, quando você quer alguma coisa, parece que o universo conspira a favor. Quando você tá ali de coração, né? Parece que tudo começa a dar certo para você. E aí eu conheci uns brasileiros, e aí me apresentou outra pessoa que já falou assim, não, eu te ajudo a arrumar emprego, e aí, vem cá, fulano tá procurando alguém para dividir apartamento, e foi indo. Quando eu vi, eu falei assim, eu vou ficar aqui, porque o meu plano era ir para Boston, e tinha uns amigos meus me esperando em Boston, para a gente morar lá. Quando eu vi que estava dando certo no Havaí, eu liguei para eles e falei assim, gente, me perdoa, mas eu não vou, eu vou ficar aqui. E fiquei mais uns 5 meses, eu fiquei, tipo, 10 meses no Havaí, quase 1 ano. E nisso, mesmo esquema, comer barato, comer porcaria era barato, comer coisa saudável era caro. E aí eu fui comendo porcaria. Quando eu vi, gente, eu engordei 20 quilos. 20 quilos em menos de 1 ano. E foi muita coisa. E tanto que na época não tinha Skype, FaceTime, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu conversava com a minha família por Nextel. E aí, quando eu voltei, todo mundo tomou um susto, porque ninguém viu que eu estava engordando daquele tanto. E aí, a minha família fala que eu voltei igual uma abóbora, gorda e laranja, porque lá, né, eu ficava muito bronzeada, era um bronze super alaranjado. Eu, quando fico bronzeada, eu fico mais alaranjada. Aí eu voltei, tipo, uma abóbora gigante. Minha irmã chorou quando foi me buscar no aeroporto. Ai, uma abóbora engoliu minha irmã, não acredito. Um horror. Aí tudo bem. Nova, né? Tudo certo. Acontecendo ali, eu perdi rapidinho. Tá, aí tipo... Não, na faixa, enfim, fizeram uma faixa pra mim e de boas-vindas. Enfim, não vou entrar nesse método. Aí, eu peguei e voltei para o Brasil, como eu tinha memória, e, né, era magra e tudo certo,
emagreci super rápido, em 2, 3 meses eu já voltei ao meu peso normal. E hoje eu entendo que mais do que engordar, eu tinha inchado muito. Eu tinha retido muito líquido, né, de inflamação, mais inflamação do que qualquer outra coisa. Então eu perdi muito rápido. E aí eu resolvi, depois de um ano, trancar a faculdade de novo e ir morar na Irlanda. Então vou acelerar um pouco mais a história. Fui morar na Irlanda, mesma coisa, né? Europa, comer bem é caro, euro, não ganhava tão bem. Eu trabalhava num restaurante, eu trabalhava como barista num restaurante, fazendo café e servindo mesa. E comer barato era comer mal era super barato. Então eu comia macarrão, molho enlatado, era arroz com carne moída, tipo coisa, fruta, legume, não, imagina, não vou gastar dinheiro com isso. E aí, e aí eu fui comendo super mal, carboidrato, e engordei 13 quilos em menos de um ano. E aí, a mesma história, assim, né? Só que aí não foi uma versão abóbora, foi uma versão urso polar, porque foi branca e enorme. Aí tudo bem, aí voltei pro Brasil, né? Mesmo processo, assim, de perder muito peso muito rápido. E o corpo sentiu muito isso, assim, né? Essa oscilação. E aconteceu... Vai ser minha pergunta no YouFlix, da faixa. Eu conto depois, mas é porque eu vou ter que... enfim, depois eu conto pra vocês. Aí, meu corpo sentiu muito. E depois disso, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, tá? Eu fiquei muito doente. Muito doente. Eu comecei a ter uma ziquezira atrás da outra. E aí minha vida virou de cabeça para baixo. Então, assim, a minha teoria hoje é que meu corpo sofreu muitas mudanças hormonais, principalmente hormonais, mudanças químicas, emocionais, psicológicas, de todos os tipos, né? De todas as vias possíveis. E aí eu fui passando por várias situações, inclusive assim, na verdade, antes de eu ir para a Irlanda, eu já estava tendo históricos de síndrome do pânico. Históricos não, eu comecei a ter síndrome do pânico. E um dos motivos que eu decidi ir para a Irlanda é para fugir disso, assim. Então eu tive crises de pânico de não conseguir sair de casa e ficava dias e dias, assim, né, sem sair de casa. Eu não conseguia sair de casa, saí de casa, tinha crise, passava mal, achava que ia morrer, e não conseguia ficar em público, não conseguia ficar em lugar fechado, e não conseguia... Peraí, deixa eu só... que eu tô com calor pra caramba. Eu não conseguia focar e trabalhar e estudar e fazer nada, porque era como se... como é que acende essa luz aqui? Peraí. Aqui. Ai, tá muito escuro aqui? Não, né? Tá bom. É só porque tá muito barulho lá dentro, senão eu não consigo focar. Meu DDA fica tipo assim, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Tá, mas agora voltou. E aí eu não conseguia sair de casa e muitas crises de pânico, assim, de não consegui fazer nada. E aí eu decidi ir pra Irlanda e dar um timing pra ver se eu conseguia sair daquele cenário, que a minha vida tava bem bagunçada aqui, né? A gente acha que a gente mudando de cenário, a gente mudando de ambiente, a nossa vida muda, né? E a verdade é que não. Não adianta você mudar de lugar se você continua o mesmo, né? A mudança, ela é interna. E eu tive que aprender isso bem na marra, assim. E aí... deixa eu voltar pra cá, porque a luz aqui tá melhor. E aí... E aí depois que eu voltei da Irlanda, né, depois do pânico e tudo,
minha vida deu uma virada no girai, assim. Eu comecei a ter muitas dores pelo corpo e principalmente na minha cabeça, assim. Eu comecei com uma dor de cabeça muito forte, um dia, aí toma remédio, outro dia toma remédio, e não passava. Mãe, tô com muita dor de cabeça. Faz chá de não sei o quê, faz não sei o quê, e não passava. E foi só aumentando. Aí fui no primeiro médico, tem enxaqueca, toma remédio X. Nada. E assim, eu não sou fresca para dor, eu sempre fui muito resistente para dor, assim, eu nunca fui de reclamar. Pra vocês terem uma ideia, eu já quebrei todos os dedos da minha mão, tirando esses dois. Mais de uma vez. Já quebrei 5 vezes esse punho, 4 vezes esse, uma clavícula, 2 vezes o cóccix. Quem vocês conhecem que já quebrou 2 vezes o cóccix na vida? Nem sabia que isso era possível, eu quebrei. Já quebrei dedo do pé, toda remendada, porque eu era uma espoleta, assim, eu fazia muito esporte e me jogava muito intensa e quebrava tudo, terrível. Então, eu sempre fui muito resistente para dor. Então, minha mãe sabia que se eu reclamasse, é porque estava realmente muito forte, né, assim. E aí ela começou a ficar preocupada, porque eu já tinha, assim, umas 2 semanas que eu estava tendo dor de cabeça todo dia. E só piorando, e só piorando, e só piorando, e só piorando. Aí teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim, eu não estou aguentando mais. Eu vou enlouquecer de dor, não aguento mais. E aí eu sentia dormência nos braços, né, nos dedos, nas pernas, principalmente nos pés, e não passava. E tinha dia que eu não sentia meu braço, não sentia o braço inteiro. E eu comecei a ficar desesperada, eu falei, eu tô morrendo, né? E aí fiz ressonância, fiz tudo de exame que vocês imaginaram, exame de sangue, me reviraram do avesso, assim, todos os exames possíveis, ia de um médico, ia para o reumato, ia para outro médico, e não sei o quê, cada um dava um diagnóstico. Teve uma mulher que olhou para mim e falou assim, isso é esclerose múltipla, você tem esclerose, e o tratamento é corticoide, e você vai ter que ficar dependente desse tratamento, e no pior dos cenários, você consegue administrar a dor. E aí minha mãe olhou pra mim e eu imaginei, gente, a minha vida, assim, toda a base de corticoide, o resto da vida. Sem contar que antes, assim, um pouco antes, eu tive crises de psoríase no corpo inteiro. No corpo inteiro. Eu parecia um dragãozinho, assim, porque a psoríase, quem já teve, né, ela dá umas bolinhas, umas feridinhas, vai alastrando, fica na carne viva e depois ela seca na minha barriga, no meu braço, no meu joelho, na minha perna. Parecia um dragão. Então teve esse detalhe aí também, porque quando eu brinco com vocês que eu já tive tudo que vocês imaginarem, é verdade. Eu já tive quase tudo que vocês podem imaginar. Peraí que eu vou ter que tirar essa blusa. Tô com muito calor. Muito calor. Para. Falar com vocês me dá calor. Bom. E nessa época eu sabia o que era pita, né? Que muita gente está perguntando. Eu sabia o que era pita, mas eu não sabia que isso era uma condição de pita e nem sabia como que o Ayurveda poderia me propor um tratamento, né? Uma solução, enfim. Porque quando a gente... Aqui no Ocidente, a gente conhece só a medicina salva, né? O que o médico falar é verdade, você tem que seguir o que ele te falar e pronto. A gente não entende que existem N outras alternativas no mundo, culturas, pontos de vista, visões, enfim. E eu não estava conseguindo fazer essas associações, né? E aí, o que aconteceu? A dor só piorava, e aí eu não conseguia fazer mais nada. Tudo na minha vida girava em torno da doença, assim, tudo na vida. Tudo era a minha dor, era o meu desespero, era o meu medo de ficar dependente, meu medo de parar de andar, porque teve essa hipótese de que eu poderia perder os movimentos, começar a perder os movimentos, né? Como é que chama isso? Motora, né? A função motora. E antes do diagnóstico de esclerose, teve o diagnóstico de fibromialgia, que aí era também medicamento de sei lá o quê, nada tinha cura, tudo era remédio para amenizar a situação. E aí foi o ápice para mim, assim, de eu ter que aceitar um tratamento de esclerose, ter que tomar remédio e considerar o fato de que eu poderia perder os meus movimentos e
acabar com a minha vida. E minha mãe deu um negócio nela, ela falou assim, não, a gente nunca foi convencional, a gente nunca acreditou. Pega a minha história como exemplo, a gente nunca acreditou que tem só uma solução na vida. E não vai ser agora que a gente vai aceitar, porque uma pessoa, ela até xingou a mulher, porque uma maluca falou que você tem uma coisa que ela nem pode provar que você tem. E mesmo se você tiver, a gente vai atrás, nem que a gente tem que ir para a Índia atrás de descobrir essa resposta do seu problema. Gente, aí vem uma história muito louca para vocês, que eu tô contando aqui para cento e cacetamba de pessoas que estão me ouvindo. Minha mãe tinha um amigo acupunturista que estudava acupuntura egípcia. E ela falou para ele que eu tava com essa dor, principalmente na cabeça, que eu tava sentindo. E aí ele falou, traz ela aqui, que a gente tenta resolver. E e aí ele pegou, e nessa época eu tava aceitando tudo. Se você falasse assim, come cocô de tatuí com fezes de hamster 5 vezes na semana, no café da manhã, no almoço e jantar, eu tava comendo. Qualquer coisa que você falasse pra mim, acenda uma vela e plante bananeira e ande até a Bahia de cabeça pra baixo, eu tava fazendo. Eu tava tão desesperada, com medo de acabar com a minha vida e de sofrer o resto da vida, de ter que conviver com aquela dor que era tão desesperadora o resto da minha vida, que eu tava aceitando qualquer coisa. E aí, beleza, chegamos lá, resumo da ópera, tá? Chegamos lá no consultório do cara, do acupunturista, e eu escuto ele falando assim pra minha mãe. Eu não sei se ela vai me deixar fazer. Aí minha mãe falou assim, não, você pode fazer, você não precisa falar pra ela. Aí eu sou assim, como se eu tô aqui, que vai fazer o quê? O que vocês estão achando? Vai acontecer o quê comigo? Assim, então você segura na mão dela e manda ela relaxar. Porque eu não posso garantir a reação dela. Eu falei, fudeu, os caras vão enfiar uma agulha no meu olho, né? Acabou aqui, desesperada. E eu morro de medo de agulha, gente, morro de medo de agulha. Naquela época, então, antes de eu descobrir gerenciamento emocional, eu hipnose, morria. Moral da história. Só lembro disso. Não vi, não sei como foi. Sei que eu tô deitada e algo entra na minha cabeça. E eu dou um berro. Minha mãe me contou depois que ele pegou uma agulha de ouro, que é uma técnica de acupuntura egípcia. Ele pegou uma agulha de ouro e afundou na interseção do meu crânio, na minha cabeça. E enfiou a agulha. Gente, se você acha que você conhece dor na sua vida, você não imagina o que é dor. Porque na hora que ele enfiou essa agulha na minha cabeça, eu vi a luz. Eu fui em Nárnia e voltei. Eu fui para Marte e voltei. Foi uma dor, mas foi como se fosse uma panela de pressão esvaziando. Eu senti a pressão que eu sentia na minha cabeça indo embora. E foi aquela dor que vem acompanhada de alívio. E eu dei um berro, mas eu dei um berro que eu devo ter afastado, eu devo ter assustado todos os vizinhos, assim, da clínica dele, que estavam em volta. Aí ela segurou minha mão e falou, confia. Eu falei, confia, cara. Confia disso perto da minha cabeça. E eu xingava. E aí foi aliviando, foi passando. Sei que eu xinguei ele de todos os nomes, mas foi aí que a minha dor foi embora. Aí, o que aconteceu? Fui estudar acupuntura? Não, por quê? Porque eu não tenho prazer nesse tipo de coisa. Mas isso me despertou eu preciso seguir um caminho diferente. Eu preciso descobrir formas de juntar estratégias para ajudar pessoas assim como eu precisei. E é tão desesperador quando você quer buscar respostas e não existe ninguém para te dar. É tão desesperador quando você quer entender o que está acontecendo e tudo que você escuta é: não, seus exames estão assim, é isso que você tem e não tem nada que possa fazer. Não, sua condição é essa, esse é o único tratamento e você tem que aceitar. Não tenho. E por isso que eu falo tanto para vocês, assim, se alguém te impõe uma situação,
procura outros pontos de vista. Não acredite numa verdade só. Existem várias versões de uma mesma coisa. Existem vários pontos de vista diferentes, né? Várias filosofias e várias percepções de mundo, várias culturas. Então, não estou querendo alimentar esperança em ninguém, mas existem outras respostas que a gente desconhece. O impossível é aquilo que a gente não conhece. Minha mãe sempre falou isso para mim. Então, aquela coisa, não sei o que, é impossível. Curar esclerose é impossível. Tá, tudo bem. Impossível é aquilo que a gente não conhece, né? Vai que a gente conhece alguma coisa e a gente tem acesso a alguma coisa que vai mudar essa nossa percepção. E aí, eu estava me formando em psicologia e eu sempre soube que a psicologia era um dos caminhos, mas não era o caminho, porque eu me via fazendo algo muito além disso. E aí eu resolvi estudar coaching. Falei assim, não, então eu vou aprender algo além da psicologia, porque a psicologia é muito linda, mas ela assim, eu amo a psicologia, mas o universo da psicologia é muito limitado em alguns sentidos, assim, né, eu queria mais ferramentas, eu queria outros instrumentos que me proporcionassem fazer mais. E aí eu fiz o coaching, me formei em coaching, depois eu fiz, né, a hipnose, fui para o PNL também, descobri assim, um universo maravilhoso, que a programação neurolinguística, ela é maravilhosa, a hipnose, o poder da mente, da gente reestruturar, a neuroplasticidade, a forma como a gente usa e opera a nossa mente como guia da nossa vida, né? Isso é muito forte. E eu tenho certeza que a fé que eu tive de que existiam outras possibilidades e existia uma resposta, foi o que me fez ter um resultado satisfatório, né? Se eu não tivesse fé, se eu não tivesse usando a minha mente a favor disso, talvez eu teria bloqueado uma série de processos importantes para o meu resultado. Então, o poder da mente é muito importante nesse processo, mais até do que o processo orgânico em si. Então, é aquilo que eu falo, né? A cabeça está no topo, não é à toa, ela comanda vários processos importantes do nosso corpo. E aí a mente é muito legal, a mente é maravilhosa, a mente é incrível, o poder da mente é muito incrível o que a mente pode fazer com o corpo, mas e o corpo? Né? Aí eu fui fazendo aquelas associações, putz, eu engordei, emagreci tanto, tão rápido, só com o poder do alimento, eu quero entender mais sobre a alimentação. Eu quero entender esse processo. Vou fazer nutrição? Não quero fazer nutrição. Não quero contar caloria. Não é isso que eu acredito. E aí eu lembrei do Ayurveda. Né, dos ensinamentos, do que a minha mãe trazia, dos livros, né, dos doshas. E o pouco que eu sabia foi me dando uma luz de que tinha muito ou quase tudo para agregar dentro do que eu estava buscando, assim. E aí eu resolvi fazer a minha formação, eu dei uma pesquisada antes, li uns livros que tinha lá em casa de Ayurveda, e falei assim, gente, que incrível isso, como que mente, corpo e espírito está interligado, como que o poder da alimentação influencia na mente, e o que eu sei da mente vai se potencializar mais ainda com isso tudo que eu estou entendendo que a Ayurveda tem para oferecer, e falando de libertação espiritual, né, que a gente está vendo muito lá no Ayurflix, tem vários Ayurflex aqui, eu falei, é isso que eu quero. E junto com a yoga, que eu já fazia há muitos anos, e aí eu fui fazer minha formação em Ayurveda, e aí eu me encontrei, assim, eu fechei assim, né? Tudo foi fazendo muito sentido para mim. Só que aí o que eu quero? A minha mensagem dessa live para vocês. Eu me deparei com a terra dos palpites. O que é a terra dos palpites? Onde todo mundo com o seu sistema de crenças vai dando pitaco, querendo te falar o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer. Né? Do mesmo jeito que o diagnóstico que eu tinha que aceitar, o que eu preciso encarar na minha vida, os palpites e os conselhos. Alexandra, você tem que focar. Ou você é psicóloga, ou você é coach, ou você é hipnóloga, ou você é cozinheira, porque eu também quando eu fui descobrindo o poder da alimentação, estudar a alimentação, eu li vários livros de nutrição antes, estudando a Ayurveda, antes da formação da Ayurveda, eu fui tentando ver se eu tinha uma aptidão pelo universo da nutrição convencional, então eu estudei muito de nutrição, macro, micro, proteína, essas coisas, e eu fui testando em mim, assim, né,
E aí eu resolvi tirar glúten, lactose na época, assim, putz, isso tem, sei lá, 8 anos. Não tinha essas opções, né? Igual hoje em dia é super fácil você comprar coisas sem glúten, sem lactose. Então eu tive que aprender a cozinhar. Porque lá em Minas, né, que era pão, queijo e café com leite, falei assim, putz, vou tirar a glúten e lactose da minha vida aqui, ferrou, né? Vou comer o quê? E na época eu achava que eu tinha que comer café da manhã, tinha que comer de 3 em 3 horas, né? Não podia ficar fazendo jejum, que isso era absurdo, porque você catabolizava as crenças. E aí eu fui cozinhar, e ao cozinhar, né, o meu próprio alimento, fui aprender a fazer pão sem glúten, fui aprender a fazer substitutos, né, o que eu posso substituir? Leite, bolo. Gente, eu era uma negação na cozinha, uma negação, e eu mandava minha família comer aquelas gororobas que eu fazia. Por isso que eu falo para vocês, se você não sabe cozinhar, é treino. Vai pra cozinha, dá umas misturebadas, dá umas erradas na cozinha, é isso mesmo. Eu não sabia fritar um ovo, fiz um bando de gororoba até aprender a cozinhar com prática, com prática. E aí, nessa de cozinhar, de alquimia, de mistura e de ir me aperfeiçoando cada dia mais, que surgiu a ideia de fazer um blog, porque as pessoas falavam assim, nossa, mas você está fazendo uma coisa tão diferente, né? Misturando comida e inventando umas coisas saudáveis e fit e tal, por que você não cria um blog? Tá tão na moda essa coisa de blog, na época nem era tanto assim, tava começando ainda, eu falei, Aí comecei a criar um blog, postava umas receitas, não sei o quê. Aí criei um Instagram, postava uma coisa ali, e meio que foi crescendo com essa parte da culinária, da comida mesmo. E aí eu dei curso, né, durante muitos anos, inclusive tem muita gente aqui que já fez os meus cursos de culinária, onde eu tinha paixão, ainda gosto muito, amo muito a culinária funcional, eu acho incrível, assim, é o poder do alimento, e o tanto que é maravilhoso você conseguir misturar ingredientes naturais e fazer receitas maravilhosas, assim, extremamente funcionais para o seu corpo, né? A gente não precisa de industrializados e químicos quando você aprende a alquimia, né, dos sabores, das misturas e tal. A Cissa, inclusive, a gente começou a nossa história aí, né, num dos cursos de culinária. E aí chegou um determinado momento que me falaram, você tem que focar. Ou você dá curso de culinária, ou você é chefe de culinárias fit, ou você é psicóloga, ou você é coach, ou você é terapeuta. Você tem que escolher. Ai, menina sem foco, gente. Geminiana, cada hora ela quer uma coisa, quer tudo na vida. Nossa senhora, falta de foco, é aquela coisa, né? E eu fiquei durante muito tempo nessa angústia, assim, de que eu vou fazer, o que eu vou escolher, né? Qual que é o caminho que eu vou escolher? Mas eu quero tudo. Tudo faz tanto sentido, tá tudo tão interligado, porque as pessoas falam assim, que culinária tem a ver com psicologia, que tem a ver com coach, que tem a ver com Ayurveda, tipo assim, minha filha, decide seu caminho. E eu falava assim, gente, mas tem tudo a ver. O que eu como influencia no que eu penso, o que eu penso influencia no que eu sinto, o que eu sinto influencia no que eu como, e tudo isso se fecha, se sustenta ou se desequilibra. E eu demorei muito tempo para enxergar como que eu ia juntar tudo isso. E demorei muito tempo para entender que eu não preciso escolher uma caixa. Eu não preciso escolher uma caixa que eu tenho que caber, que alguém já criou a caixa está disponível, eu tenho que escolher uma para entrar lá dentro e ficar. Não, eu posso criar minha própria caixa. O mundo está cheio de pessoas normais fazendo coisas normais, né? Cadê as pessoas para criar soluções diferentes, para criar coisas, oportunidades diferentes, né? A gente precisa disso, a gente precisa de novas opções, de novas visões, de novos universos. Eu vou criar minha própria caixa. E foi isso que eu fiz. Eu, depois de muito bater cabeça, né, a Cissa, assim, tá comigo há muito tempo e tem um papel muito grande nisso, meu bracinho direito aí me apoiando nas minhas loucuras. Hoje a gente criou, né, o programa 4D, que é o meu trabalho hoje, que eu junto todos esses pilares que eu descobri que são essenciais para a transformação e o equilíbrio mente, corpo e espírito. Não adianta só você comer bem se você não nutre boas emoções. Não adianta você meditar e fazer yoga se você come mal. E não adianta você ter pensamentos tóxicos, comer bem e tentar ter boas emoções, sendo que a sua mente não está em equilíbrio e vai intoxicar todos os processos. Foi até uma coisa que o Dr. Ruguet falou no curso
que o pessoal do Netflix vai ter acesso daqui a pouco. 1 minuto de raiva para um pita equivale a 5 quilos de pimenta. Então, uma emoção errada tem uma descarga emocional, uma descarga tão tóxica para o nosso corpo que a gente nem imagina. A gente não imagina o poder que as emoções têm no nosso corpo. É muito. E, gente, como eu pelejei para entender que todos esses meus processos de psoríase, de esclerose, e tive síndrome do intestino irritável também, tá? No meio dessa palhaçada toda teve esse diagnóstico, onde tudo que eu comia, nada parava. Tive um problema de imunidade bizarro, isso aí é uma cena para outros capítulos, assim, onde eu tive tantas condições inflamatórias que eu fiquei internada no hospital tomando antibiótico na veia, assim, foi uma parada muito louca, minha imunidade caiu. E eu conto essa história outro dia, assim, mas tudo para entender que eu cheguei num processo inflamatório tão bizarro do meu corpo. Eu vou contar isso rápido, tá? Porque tem o Netflix aqui, daqui a pouco eu tenho que mandar vocês irem para a aula. Foi um processo tão bizarro. Eu fiz 10 colon terapias seguidas por uma maluca. Eu nem gosto de expor as pessoas, mas eu vou falar porque essa mulher acabou com a minha vida, assim. Ela me fez um protocolo, por isso que eu falo para vocês negócio de protocolo, assim. Não existe protocolo. O tratamento são tantas sessões e é assim para todo mundo, Ctrl+C, Ctrl+V, e tem que seguir porque a gente estudou, fez uma estimativa e é assim que funciona. Não, cada ser humano é um ser humano. Ela passou um protocolo de 10 sessões de cólon para mim. Colonterapia é hidrocolonterapia, né? É lavagem pelo reto para você fazer uma limpeza intestinal. E, eu sempre tive um intestino bom, eu não precisava de 10 sessões. Aí ela me deu, eu queria permuta, eu queria divulgar a clínica dela, e eu novinha, retardada, caí nessa. E, assim, ela não me deu reposição probiótica, acabou com a minha flora. Depois dessas 10 sessões, a minha saúde nunca mais foi a mesma. Eu tive uma queda brusca de imunidade. Eu tive muita, eu não quero nem falar assim, mas eu fui parar no hospital cheia de infecção, cheia de processo infeccioso na pele, no intestino, no útero, na flora, tudo, toda errada. Acabou com a minha vida, assim. Eu fiquei 1 ano só indo no hospital e tomando antibiótico. Enfim, então foi muita coisa, foram anos de muita dor e dúvida, porque tudo que eu tinha, ninguém sabia me explicar o que era. E os diagnósticos eram terríveis, assim, e os tratamentos eram piores ainda. Então, assim, eu falo para vocês que, em lugar de fala, assim, existem soluções que a gente desconhece, existem caixas que não foram criadas, existem possibilidades que a gente ainda não tem acesso. O impossível é aquilo que a gente não conhece. Então, o que eu faço hoje veio a partir de uma demanda minha, de muita porrada, assim, de muita traulitada. Por isso que eu brinco com vocês, traulitada do dia. E eu cheguei lá. Eu não sei se eu tinha esclerose, eu não sei se eu tinha fibromialgia, eu não sei se eu tinha síndrome do intestino irritável. Hoje eu sei que eu não tenho nada. E foi o Ayurveda que me proporcionou essa liberdade? Foi o gerenciamento emocional? Foi a psicologia, a hipnose, a habilidade de lidar com os processos e alimentar sentimentos e pensamentos a meu favor ao invés de contra mim? Foi. Sem isso, eu não estaria aqui. E sem esses estudos, por isso que hoje eu sou tão nerd, no sentido de querer saber tudo que envolve autoconhecimento, crescimento, desenvolvimento pessoal, porque eu vi que essa é a resposta. Então, eu saí de diagnósticos de impossibilidade e de falta de solução para uma saúde perfeita. Eu, com a minha idade hoje, tenho muito mais saúde do que eu tinha com os meus 20. Muito mais, né? Saúde mental, física, espiritual. E a partir dessa demanda minha, que eu quis poder oferecer isso para as pessoas também.
Então, hoje, graças a Deus, com o trabalho que eu faço, que é o 4D, que é uma forma de organizar, mas quem já consultou comigo sabe que não é tabelado, a gente faz dentro da demanda de cada um. A gente precisa respeitar os desejos de cada um, os limites de cada um. É um processo. O 4D é um processo de transformação. Não é uma dieta que você vai fazer, perder uns quilos, melhorar sua alergia por um tempo e depois você vai voltar para onde você estava. Não é uma coisa passageira. O objetivo dele é te trazer uma transformação. É sair da lagartinha e fazer virar borboleta. Só que para você aprender a voar, você tem que, como uma lagartinha, se dar uma esbafetada lá dentro do casulo e vai fazer força, vai malhar ali até você conseguir romper o casulo para ter força e sair voando. Esse é o processo do 4D. É de lagarta para borboleta. Então, assim, é um processo que visa trazer essa liberdade. Então, condições físicas, psicológicas, igual muita gente fala, eu sofro de ansiedade, eu tenho pânico. Gente, eu já ajudei pessoas a vencerem o pânico com uma sessão. Com uma sessão. E claro que o fato de eu ter passado pelo pânico e ter estudado e hoje ter entendido o que é realmente o pânico, não no CID-10 lá do livro da patologia, mas assim, a nível existencial, o que é o pânico? A nível existencial, o que é a ansiedade? Pelo fato de ter conseguido, né, entrar nessas portas e ter feito essas associações, eu consigo ajudar pessoas, né? Então, o meu objetivo de vida, o meu propósito de vida é esse. Eu precisei passar por essas portas escuras para poder ter experiência. Arrependo? Não, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Foi doído? Foi. Eu quero que vocês passem por isso? Não. Por isso que eu dou tanto conteúdo para vocês, por isso que eu faço live, por isso que eu coloco no YouTube, por isso que eu coloco post. São coisas que eu quero que as pessoas tenham acesso para poder crescer e entender que você não precisa ser pequeno porque alguém te falou que você tem que ser pequeno, que você tem que caber numa caixa porque alguém falou que tem que ter uma caixa para você e você tem que se achar dentro de uma caixa. Você pode ser muito mais, muito mais. Você pode ser o que você quiser ser. Então, só ir atrás. E vai doer? Pode ser que vá doer, pode ser que seja fácil, pode ser que venha na sua cabeça, né, várias ideias de desistir, de largar, mas existe, você está aqui por um motivo muito nobre. Cada um de vocês está aqui por um motivo muito importante, muito especial, mesmo que você não tenha descoberto ainda. Então, assim, vá atrás da sua liberdade. Se você está doente, vá atrás da sua saúde. Se você está com suas emoções travadas, né, e muitos medos, por isso que eu coloquei aquela pergunta para vocês, de que você tem medo? Né? Se você está com limitações, vá atrás das suas respostas. Você pode, né? Você pode. Eu estou aqui em lugar de fala para te falar que você pode. Então, não aceite condições. Não aceite. Escute, filtre, né? Pegue o que te cabe e o que não te cabe, deixa eu tentar outra coisa, deixa eu ir atrás de outra resposta, deixa eu ouvir outra pessoa, né? Deixa eu dar um Google aqui e ver o que pode ter de possibilidade. Hoje em dia é muito mais fácil do que na minha época, gente. Hoje em dia tem Google, hoje em dia tem internet, hoje em dia tem tanto acesso. Você pode fazer uma formação, um curso, você pode participar de uma consultoria online sem sair da sua casa, você pode passar por um atendimento online sem sair da sua casa. Não desiste. E é um investimento também, né? É um investimento de você saber que tem muita coisa gratuita, tem coisa gratuita, mas assim, se você encontrar uma coisa que faz sentido para você, investe nisso. O que eu gastei de dinheiro na minha vida, né? Mas fez parte do meu processo, teve que fazer parte e valeu a pena, né? Mas assim, a gente tem que ir atrás de buscar. Então a minha história é essa. Muita gente mandou mensagem que eu nem consegui ler. Honro sua existência, Fran, você é muito linda, eu que fico muito feliz. Obrigada, vocês são muito lindos. E analisando tudo isso hoje, por que você acha que tudo isso aconteceu com o seu corpo e mente? Eu acho que eu percebo que hoje eu percebo que eu tinha
muitos gatilhos, principalmente temperamentais, do meu temperamento, do meu jeito de ser, que me despertava muita reatividade no meu corpo. Hoje eu tenho clareza total do que foi meu pânico, do que foi minhas crises de ansiedade, do que foi a minha psoríase, do que foi essa minha dor na cabeça, do que foi essas minhas crises, né, de baixa de imunidade. Hoje eu sei, hoje eu, Ayurveda, eu tenho conhecimento. E é o que eu faço, né? Eu ajudo pessoas a investigarem também as suas questões. Mas na época eu não tinha a menor ideia. Então essa inconsciência, né, nos coloca à mercê de que o outro, ele sabe mais de mim do que eu. E ele vai me falar o que eu tenho que fazer. E não sabe. Então, o bonito desse caminho é que te ensina a você se entender e você se perceber, você se conhecer e você aprender a comunicar com o seu corpo e com a sua mente de saber qual é o antídoto para a sua questão. Isso é autoconhecimento, né? Ninguém vai saber mais de você do que você. Nenhum médico, nenhum doutor, nenhum Vairya, nenhum guru ayurvédico, ninguém vai saber mais de você do que você. Então, o caminho é você se conhecer, você se buscar, você aprender a se ler, se entender. Essa é a chave da libertação. Então, hoje, eu tenho essa consciência. Por muito tempo eu não tive. E é por isso que eu tento passar isso para vocês. E está dentro do meu propósito de vida, tentar compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa live, eu não ia salvar, mas eu vou salvar essa live. Não sei, Cecília vai ver o que a gente vai fazer, mas saibam que tem muitos vídeos de graça no YouTube para vocês. Falo de ansiedade, de intestino, de temas que eu sei que são muito relevantes, que muitas pessoas ainda ficam penando, né? Tem muito conteúdo gratuito aqui que vocês podem acessar. Tem o Ayurflix, né, que é pago, porque eu tô ali presencialmente toda semana, exceto por ontem e por hoje, que a gente teve um presentinho aí. Mas é minha energia, né? É meu trabalho, eu preciso cobrar por isso. Tem os atendimentos personalizados, que é o 4D, são as sessões, né, dos programas de desintoxicação. E existem outras pessoas também fazendo trabalhos maravilhosos, né? Hoje em dia, assim, tem tanta coisa disponível, tanta coisa bonita de pessoas com histórias bonitas e conteúdos maravilhosos para agregar. Então, vocês têm muitas pérolas na mão e vocês podem usufruir disso para ir em busca da liberdade de vocês. Não se contentem com caixas, tá? Vocês são seres livres e vocês podem buscar o que vocês quiserem, desde que vocês acreditem e façam por onde. Então, é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês por me ouvir, por estarem aqui presentes. Espero que vocês tenham se tirado alguma lição, sei lá, algum exemplo dessa história que sirva e que vocês sejam muito felizes e muito saudáveis, porque a saúde é um veículo. Não é objetivo de nada, é veículo para vocês buscarem a felicidade, né? A saúde é essencial para isso. Gratidão pela presença de vocês, muito honrada, muito feliz. Namastê e Ayurflix daqui a pouco. Quem quiser informações sobre Ayurflix ou sobre atendimentos, é só enviar e-mail para assessoria@xandafogaca.com ou mandar um direct também, tá bem? Gratidão. Beijos e até daqui a pouco. Obrigada. Namastê. Fui.